Sirin diz a Enver que não acha sua roupa. Enver diz que jogou fora. Sirin fica indignada e Enver diz que fez o mesmo que ela fez com ele. Sirin, nervosa, diz que seu salário estava no bolso da calça e agora ficou sem dinheiro nenhum. Bahar chega à casa de Fazilet. Diz que a Seida estava doente e veio trabalhar no lugar dela, se ela não se importar. Fazilet diz que não precisava se preocupar e pede que Bahar entre. Ela dá as boas-vindas para ela. Bahar diz que a Seida estava queimando de febre, que queria trabalhar, mas ela não deixou. Fazilet diz que ela fez muito bem, que queria muito ver a Bahar e que pode ficar à vontade. Fazilet apresenta Bahar e Raif. Bahar diz a Raif: muito prazer. Grosseiro, Raif diz: ah, é mesmo? Muito prazer por quê? Você não sabe quem eu sou, e por que diz prazer? Bahar fica sem entender, e Fazilet, sem graça, diz que seu filho tem uma personalidade um pouco diferente, e é assim desde criança. Raif diz à mãe que é curioso ela se lembrar de sua infância, se nem passou tempo com ele. Ele vai até Bahar e quer ver as mãos dela. Fazilet diz que isso não é necessário, mas Bahar diz que tá tudo bem. Ela mostra suas mãos para Raif. Raif diz que vai para sua cama e não quer barulho. Fazilet chama Bahar para tomar um chá com ela lá fora. Ela pergunta como Bahar está de verdade. Bahar enche os olhos de lágrimas. Diz que ela só perguntou como ela está e já quis chorar. Raif ouve a conversa delas. Bahar diz a Fazilet que tem muitas coisas para pensar. Os filhos que perderam os pais, uma pessoa que perdeu a mãe e uma pessoa que perdeu a esposa. Ela diz que é tanta coisa que sequer sabe como está, mas sente que está cada vez mais perdida na vida e é só tristeza. Bahar diz que não consegue fazer nada sem se sentir mal ou irritada. Fazilet quer saber mais sobre Bahar e se interessa pela história de vida dela. Ela diz que Bahar é especial e que ela vai se sentir melhor e fazer um processo de cura quando falar sobre isso. Bahar questiona a senhora por que ela parou de escrever. Fazilet diz que é uma boa pergunta e talvez ainda não tenha se curado. Raif aparece ali e diz: e vocês, vão ficar aí só conversando? Que tal deixar ela arrumar minhas coisas? Bahar se levanta e vai arrumando a louça. Raif chama a atenção da mãe por ter pegado a louça de convidados e diz que pensou que a Bahar veio para trabalhar. Enver diz a Sirin que não tinha como saber que o salário dela estava no bolso da calça. As crianças acordam e se divertem pela roupa que Enver está usando. Sirin diz: o que é tão engraçado assim? Ele perdeu as roupas no incêndio. Enver diz a Sirin que eles têm mais que dar risada e que ela parece uma velha. Nissan vê Arda ali e pergunta ao avô por que ele tá ali. Enver diz que a Seida tá doente e a mãe dela foi trabalhar no lugar dela. Enver diz a Sirin que eles precisam pegar umas roupas lá em cima. Nissan pergunta se é na casa de seu pai e Enver confirma. Doruk diz: então você vai usar as roupas do meu papai, vovô? Enver diz que isso será apenas se eles permitirem e Nissan diz que é claro que sim. Enver manda Sirin buscar as chaves do apartamento na casa do Arif, mas ela se nega e diz que a Nissan pode ir. Nissan diz que também não vai. Doruk diz que pode ir. No entanto, Nissan olha para ele, balançando a cabeça que não. Doruk então diz que é melhor não ir. Enver diz que então ele irá. Ele sai, e Sirin diz que os sobrinhos fez muito bem. Enver vai à casa de Arif, mas quem atende é Yusuf. Enver diz que precisa da chave do apartamento do Sarp para pegar uma roupa. Yusuf diz que a chave está com Arif e fecha a porta na cara de Enver. Enver volta para o apartamento de Bahar e diz a Sirin que não sabe como o Arif pode ter um pai daquele. Sirin diz que é o pai perfeito para ele e acha um absurdo, pois esse homem matou sua mãe. Enver manda ela parar e que as crianças irão ouvi-la. Sirin diz que podem ouvir. Aliás, ele também matou o pai deles. Enver manda ela parar com isso e não quer ver os netos mais tristes. Sirin pergunta por que o pai se importa com eles e não com ela. Ela diz que se então não houve um crime, por que estão escondendo isso da Nissan e do Doruk? Doruk pergunta a Nissan por que eles não foram até a casa do Arif. Nissan pergunta se ele esqueceu o que a tia Sirin falou ontem à noite. Doruk diz que esqueceu e pergunta o que ela disse. Nissan diz que o Arif causou o acidente, que o papai e a vovó morreram porque o Arif não teve cuidado.
Bahar passa roupa na casa de Fazilet e ela pergunta como está o pai dela. Bahar diz que o Enver não é seu pai biológico, mas a trata como uma filha. Ela diz que ele não anda muito bem e ele era muito apegado à sua mãe. Bahar conta que ele perdeu a casa, que pegou fogo e agora ele e sua irmã irão passar um tempo em sua casa. Fazilet diz que ela está passando por um período difícil. Pede que ela pare de passar a roupa e volte para casa com sua família. Bahar volta para casa e Seida pergunta por que ela voltou tão cedo. Bahar diz que a Fazilet a dispensou antes e pediu que ela a levasse até o hospital. Seida diz que ela é boazinha com a Bahar e pergunta como vai o filho malvado dela. Bahar ri e diz que ele não foi com sua cara. Seida diz que ele também não foi com sua cara. Bahar diz que agora irão ao hospital e a Fazilet deu o dinheiro do táxi para levá-la. Ela diz que se ela for com ela ao hospital, podem falar com a Jali para fazer outro teste de paternidade e que pode ter acontecido um erro no laboratório onde o Henry fez o teste. Henry ensina para Arif sobre a administração da cafeteria para que ele comece a trabalhar. Depois, Bahar vai até a cafeteria de Henry para conseguir alguma amostra dele para o teste de DNA. Ela inventa algumas desculpas para ele e observa um fio de cabelo dele em seu terno. Bahar abraça Henry e diz que agradece a ajuda dele do fundo de seu coração. Ela pega o fio de cabelo que está no terno dele. Bahar se despede de Henry e vai para o táxi onde a Seida está. As duas guardam o fio de cabelo em um guardanapo. Talat diz a Arif que não gosta de ficar no café o dia todo e precisa cuidar da loja de seu pai. Ele pede que o amigo não o entenda mal, mas podem encontrar outra solução. Arif diz que está tudo bem e que irá pensar em outro jeito. Enver, da janela, pergunta a Arif se ele poderia levar para ele a chave do apartamento do Sarp depois. Talat entrega para Arif a chave do café. Arif vai à casa de Bahar e Nissan abre a porta. Arif, sorridente, dá oi para ela e pergunta se está tudo bem. Nissan fecha a porta na cara dele. Enver aparece ali e pergunta por que ela fez isso. Nissan sai correndo e Enver abre a porta novamente. Ele diz que não sabe por que ela fechou a porta. Arif diz a Enver que acabou de saber do incêndio, que sente muito, mas fica feliz que ele esteja bem. Enver o agradece e diz que espera que ele esteja bem também agora que voltou para casa. Ele diz a Arif que irá ficar no apartamento do Sarp até vencer o contrato e pergunta se está tudo bem assim. Arif diz que é um direito deles e vai falar com seu pai. Enver diz que se ele souber também de algum trabalho, pode avisá-lo, porque perdeu a máquina da alfaiataria no incêndio. Arif diz que se souber, irá avisá-lo. Já de volta em casa, Enver questiona novamente Nissan por ter feito aquilo com o Arif e pergunta se a Sirin sabe por quê. Cínica, Sirin diz que não sabe. Bahar chega ali e pergunta a Nissan o que foi. Nissan diz que não foi nada. Manda deixarem ela e sai correndo para o quarto. Enver diz que o Arif chegou e a Nissan fechou a porta na cara dele. Bahar pergunta por quê e Enver diz que não sabe. Sirin diz que também não entende e Doruk fica só ali olhando a cara de pau da tia ao mentir. Bahar vai falar com Nissan e pede que converse. Nissan, aos berros, diz que não quer falar com ela. Bahar pede que então ela só abra a porta e deixe abraçá-la. Nissan abre a porta do quarto e Bahar dá um abraço na filha. Enver diz a Bahar que se ela não se importar, eles irão subir para o apartamento. Bahar diz que tá tudo bem e ela vai ficar com as crianças. Enver diz a Sirin que a Bahar não subiu depois da morte do Sarp. Sirin pergunta por que ela subiria. Enver diz que ele é o pai dos filhos dela e precisava guardar as coisas dele. Sirin pergunta se não podem pedir para a Piril. Enver revela que a Piril foi morar em outro país. Ele abre a porta do apartamento de Sarp. Doruk vê que Sirin esqueceu seu celular e vai até o apartamento de Sarp devolver para ela. Sirin o agradece e Doruk pergunta se pode entrar. Sirin diz que sim e permite que ele entre. Doruk vai até o seu quarto e revive as lembranças que teve com seu pai Sarp. Sirin encontra um sutiã atrás da cama do quarto que era de Sarp. Ela fica chocada. Bahar diz a Nissan que ela pode confiar nela e pergunta por que ela está incomodada.
Nissan se relembra quando Sirin disse para ela e Doruk não contar nada do que ela fala para eles para Bahar. Então, ela não diz nada para a mãe, seguindo as ordens da Cascavel Cacheada. Bahar vai à sala e vê que Doruk não está ali, e decide ir até o antigo apartamento de Sarp para ver se ele está lá. Sirin mostra para o pai o sutiã que encontrou no quarto do Sarp. Bahar chega ali nesse momento, fica sem reação e pergunta se o Doruk está ali. Sirin diz que sim e que está olhando ele. Bahar diz que então vai ficar com a Nissan e depois pede que levem o Doruk. Sirin diz ao pai que a Bahar agora deve estar pensando o mesmo que eles. Enver manda ela jogar aquilo no lixo. Arif diz a Yusuf que o seu Enver vai ficar no apartamento de cima até o contrato vencer, e fim de papo. Yusuf fica indignado e diz que tem gente querendo alugar aquele apartamento. Arif o adverte que é melhor deixar isso pra lá. Yusuf diz que eles só se aproveitam dele, que ele é um grande idiota e não sabe como passou na faculdade. Arif diz: "Você ainda não entendeu? Essas pessoas estão assim por minha causa. Eu matei a Atice e o Sarp no acidente. Eu acabei com a vida do seu Enver e ele perdeu a cabeça. Eu sou o responsável, então eu vou ajudar no que der, porque eles perdeu tudo." Yusuf diz: "Porque é tonto." Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado.